O Moro está me ouvindo? Eu estou. Ah, então tá bom. Está com medo do microfone. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Oh, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém. 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 Muito bom. Chegou aí também o Renato. O Renato entrou na sala agora, na hora que estava cantando. Muito bem. Pastor Cleverson é o nosso mensageiro desta manhã, né? Vou até colocar aqui as informações. Pastor Cleverson, desde já a gente agradece aí o tempo que o senhor tem nos dado aí na participação nesse sábado, tá? Fico grato ao senhor aí. O senhor já é conhecido do grupo, tem falado aqui, tem falado com o Braz. Não sei se tem falado lá na Uma Boa,
Mas, de qualquer forma, a gente agradece, então, a sua presença aí. O irmão está com a palavra, viu? Pastor Cleverson. Ele está na sala. Pastor Cleverson. Precisa abrir o áudio. Isso, habilita isso, pastor. Agora me ouvem? Agora estamos ouvindo, sim. Ok. Eu que agradeço, irmão Diácono Moura, pelo convite para estar novamente com vocês. Estive aqui em fevereiro de 2022, primeira vez que eu falei aqui aos homens da PIB Ribeirão Preto. Não é apenas os homens da PIB de Ribeirão, né, Diácono Moura? É os homens do Brasil, né? Até o presidente dos homens está dando a honra da presença aqui hoje. Então, para mim é um privilégio e uma grande responsabilidade falar aos homens batistas de todo o Brasil. E eu tenho acompanhado algum tempo já as reuniões, sempre que posso estou aqui, mensagens edificantes, cada sábado, momentos de comunhão no tempo de oração. Vale muito a pena e parabéns pela iniciativa das reuniões aos sábados. A Boa ainda não sabia que existia essa reunião da Boa, viu? Descobri hoje aí. Então, se puderem me colocar para acompanhar, para me assistir, eu também agradeço. Parece que é aos domingos, é isso? Domingo, 7 horas da manhã. Olha aí, então... Para o senhor, toma conta disso, hein? Ok. É o líder lá. Muito bem, o nosso tema nesta manhã é desafios para a igreja neste novo tempo pós-pandemia. Eu quero ler apenas um versículo, Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós estamos vivendo um novo tempo. A partir de março de 2020, a igreja brasileira, a igreja mundial, vive um novo tempo. Temos desafios a enfrentar. Quando falo em desafios, desafio é um convite para participar de um confronto de qualquer tipo. Exemplos: participar de um debate, participar de um jogo, participar de uma luta. O oposto do desafio é fugir, é esconder, é esquivar-se. A igreja não pode fugir dos desafios. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 37 até o 42, nós temos aqui os resultados do sermão de Pedro. Ele faz uma conclamação ao arrependimento. No versículo de número 28, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 38, perdão. O texto fala de arrependimento e de batismo. O povo teria os seus pecados perdoados e receberia o dom do Espírito Santo. Os judeus precisavam mudar o coração e seguir o Deus verdadeiro. Pedro fala do batismo em nome do Senhor Jesus, no verso 38. Também fala no capítulo 8, verso 16, capítulo 19, verso 5, de Atos. E nessa mensagem, quase 3.000 pessoas mudaram de vida. Regeneração, novo nascimento. Ali naquele contexto nasceu uma nova igreja. Uma igreja com grandes desafios. E quais seriam eles? O versículo 42 diz que a igreja ela teria que perseverar nas doutrinas dos apóstolos, ou seja, eles necessitavam de mais instrução, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, nas orações.
E, meus queridos, quando eu penso nos desafios da igreja do primeiro século, nós temos também desafios para a igreja no século XXI e, principalmente, desafios pós-pandêmicos. Antes da pandemia, nós tínhamos uma igreja presencial. Era raro ouvir falar de cultos online. Muitas igrejas já transmitiam seus cultos de forma online. A nossa aqui começou a transmitir cultos online em 2007. Portanto, quando veio a pandemia, não estranhamos. Mas a maioria das igrejas não conhecia o culto virtual. Era apenas presencial. E após a pandemia, nós tínhamos uma igreja, nós temos agora uma igreja diferente, que, a exemplo da igreja do primeiro século, deve continuar perseverando, manter a comunhão, partir o pão e fazer orações constantes. De repente, a partir de março de 2020, fomos obrigados a fechar os templos. Eu me lembro quando chegou o decreto municipal aqui para fechar o templo, reuni a diretoria, disse, é uma ordem, temos aqui que obedecer às leis municipais. E foi um tempo difícil, um tempo de novidade, um tempo em que precisamos correr atrás das adaptações. E, meus queridos, este é o tempo que estamos vivendo ainda. E, para isso, precisamos conhecer quais são os desafios para a igreja nesta pós-pandemia. O pastor Josué Campanhã, que coordena a Envisionar, uma instituição de apoio às igrejas, ele afirma que os membros de nossas igrejas visitaram centenas de outras igrejas online. Ouviram dezenas de sermões melhores que os dos seus pastores, que os nossos, e conheceram diferentes estilos de igreja e variadas propostas de ministérios. E, com base nisso, a própria Envisionar e também o pastor Lourenço Estélio Rega resolveram realizar uma pesquisa. E 2 pesquisas foram feitas com pastores, com líderes e membros de igrejas evangélicas do Brasil nesse período. A Envisionar, ela fez uma pesquisa com foco em pastores e líderes. Inclusive, a pesquisa da Envisionar foi publicada pela revista Ultimato, em 27 de abril de 2021. E o pastor Lourenço Estélio Rega publicou a sua pesquisa no Jornal Batista, cujos tópicos foram a relação da igreja com a tecnologia, os desafios encarados pela liderança, saúde emocional, tratamento de novos líderes, formatos e estratégias para capacitação e ensino. A pesquisa, tanto com pastores como com líderes, apontou os principais desafios. Número 1, investir em treinamento de líderes. Número 2, mentoria. Número 3, aconselhamento. 4º desafio, desafio financeiro. Quantas igrejas, infelizmente, fecharam? Pagavam aluguel e, com o fechamento dos templos, tiveram que entregar o salão de culto por não ter mais recursos financeiros. Desafio de ensino e discipulado. Desafio do engajamento de voluntários. Desafio das atividades híbridas, presenciais e virtuais. Desafios tecnológicos e desafios de conquistar a nova geração. Todos esses desafios foram apontados pelas pesquisas, tanto da Envisionar quanto do pastor Lourenço, que focou mais as igrejas batistas do Brasil. Tiago Pinheiro, ele deixa para nós algumas perguntas para pensar nesta igreja pós-pandêmica. Haverá mais reverência
na igreja pós-pandemia, mais piedade e temor, mais concentração, mais leitura bíblica, mais cânticos bíblicos, mais exortação, mais pregação, haverá menos homenagens, haverá menos postagens de status, menos uso do WhatsApp na hora dos cultos. Como que a igreja pós-pandemia se comportará depois de ter passado por todas essas situações complicadas? E aqui eu quero trabalhar com 5 desafios para a igreja na pós-pandemia. Desafio tecnológico, desafio presencial e virtual, desafio de continuar discipulando os membros, desafio de formar novos líderes e desafio de investir na nova geração. O primeiro desafio que eu gostaria de trabalhar nesta manhã é o desafio que a igreja tem, chamado desafio tecnológico. Muitas igrejas ficaram apavoradas quando foram obrigadas a fecharem os templos e não investiram em tecnologia. Só conheciam o culto presencial. E, meus queridos, é necessário ter uma boa equipe de multimídia para colocar os cultos de nossas igrejas na internet. Nós precisamos de cultos transmitidos com uma boa tecnologia. Não sabemos do alcance da tecnologia. Quantas pessoas ao redor do mundo poderão assistir os nossos cultos? Por isso é preciso pensar em reuniões virtuais, reuniões bem planejadas, reuniões com o uso da tecnologia, pequenos grupos virtuais. Investir em tecnologia é necessário. Esse é o primeiro desafio na igreja pós-pandêmica. Quando voltamos aos cultos presenciais aqui na nossa igreja em Mogi, eu descobri que as reuniões da diretoria poderíamos continuar e continuamos até hoje online. Não era necessário mais gastar tempo trazendo a diretoria presencialmente para o templo e gastar gasolina, problemas com o trânsito, enfim, tudo isso foi resolvido. As nossas reuniões nós realizamos até hoje online, fazendo uso da tecnologia. E isso tem sido muito bom. Temos interagido muito online, reuniões presenciais, quase abrimos mão. Apenas os cultos durante a semana, culto aos domingos, mas reuniões online, usando a tecnologia. É interessante que a InChurch, um site de treinamento para igrejas, ela publicou 7 lições trazidas da Covid na comunicação, e são elas. O digital veio para ficar. Nesse tempo de pandemia, para os irmãos terem uma ideia, eu realizei mais de 200 lives, entrevistando líderes do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Conversei com pastores de Portugal, pastores dos Estados Unidos, pastores da Espanha, e mais de 200 lives. Deus nos deu oportunidade para usar e fazer bom uso da tecnologia. O conteúdo gerado por usuários é um recurso precioso. Você acompanha o que os usuários da internet colocam lá, o feedback do que eles estão acompanhando, dos nossos cultos, das mensagens. Interessante, pensa sobre isso. Se cada membro da sua igreja postasse um story no próprio Instagram, convidando os seguidores para a transmissão do culto ao vivo, isso faria uma grande diferença. O bom uso da tecnologia. Nunca foi tão importante alinhar a mensagem. Conteúdo de curta duração na internet é importante. Usando o meio tecnológico, nós precisamos saber que o tempo não é igual quando estamos da forma presencial. Na internet é tudo muito rápido.
precisamos entender isto. Diversificar os formatos de conteúdo é fundamental para não cair na mesmice. E monitorar informações é uma das melhores formas de mapear a oportunidade. Então, meus queridos, o primeiro desafio para a igreja, o desafio tecnológico. O segundo desafio é o chamado desafio presencial e virtual. Até hoje, há membros que não retornaram para os cultos presenciais. Preferiram ficar online, assistindo os cultos virtuais. Temos muitos membros de nossas igrejas que não voltarão aos cultos presenciais. O desafio é conviver com os cultos híbridos, presencial e virtual. É a nova cara da igreja. Não estávamos acostumados a isso até março de 2020. Viagem mais ou menos às 5 horas, tá? A partir de agora, temos que conviver com o presencial e o virtual. É interessante que o pastor Josué, falando aos pastores, ele disse que os pastores terão que pastorear 3 grupos: os digitais, os em transição digital e os presenciais. Esse é um desafio novo para a igreja, presencial e virtual. Mas um terceiro desafio que eu aponto aqui é continuar discipulando. O processo continua, nós não podemos parar. Assim como a igreja do primeiro século perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, a igreja pós-pandêmica deve continuar fazendo discípulos. É interessante que discipular e formar líderes é um desafio permanente, não se resolve instantaneamente. Sem esses 2 fatores, discipulado e formação de liderança, que eu vou falar daqui a pouco, a longevidade da igreja está comprometida e não adianta resolver as finanças sem olhar para o longo prazo. Pastor Josué Campanhã. É interessante que uma nova visão para a igreja pós-crise. A igreja deve pensar nessas 2 perguntas. Nossa igreja tem uma visão que cativa as pessoas? Todos nós somos apaixonados por essa visão? Qual é a visão da igreja? Qual é o grande desafio da igreja pós-pandêmica? O grande desafio é saber quantos discípulos ela forma. E de que forma estamos discipulando as pessoas para que elas cumpram a missão. A igreja não pode parar de fazer discípulos. A igreja não pode parar de investir no discipulado. O saudoso pastor Ari Veloso, ele dizia que Deus só pediu para fazermos uma coisa: discípulos de Jesus. O resto foi nós que inventamos. Qual o nosso desejo? O nosso desejo é ter uma grande igreja ou formar um grande grupo de discípulos? Será que Deus pode contar comigo, com você? Será que Deus pode contar com a sua igreja para transformar o mundo? Desafio de continuar discipulando. O quarto desafio é pensar na formação de novos líderes. A igreja não pode parar de formar novos líderes. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista do pastor Sidney Costa, pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville, quando ele foi entrevistado pelo pastor Pascoal Piragini Júnior, lá em Curitiba. E a Igreja Memorial de Alphaville é uma igreja que em 2009 estava com 50 membros e depois de 10 anos ela já passava de 3.000 membros, e o pastor Pascoal quis saber qual era o segredo. E o pastor Sidney disse: olha, nós não paramos de investir em discipulado e formação de novos líderes. Cada novos convertidos, líderes eram formados para acompanhar esses novos convertidos. Então, meus queridos, treine as pessoas para influenciar a sociedade. Quando eu penso em formar novos líderes, não é apenas líderes para atuar dentro das 4 paredes,
mas líderes para influenciar a sociedade. Nós precisamos de líderes capazes, não somente para a estrutura da igreja, mas também para atuar na sociedade, para que possamos ter líderes, homens e mulheres capacitados para atuar nos hospitais, nas escolas, no governo, nos negócios, nos tribunais, em diferentes frentes. Precisamos formar novos líderes, fazer discípulos e formar novos líderes. Esses são desafios para a igreja pós-pandêmica. Meus queridos, de que forma estamos capacitando os líderes para que eles transformem o mundo? Será que temos investido na formação de novos líderes? A igreja deve continuar formando novos líderes, líderes que influenciarão a sociedade. Nós não podemos querer mudanças se não investirmos em novos líderes. A mudança vai acontecer no país se a igreja tem essa preocupação de investir em novos líderes, que não atuam apenas, repito, na estrutura da igreja local, mas possam atuar também na sociedade como um todo. E, por fim, a igreja tem o desafio de investir também na nova geração. Meus queridos, a Bíblia diz em Mateus 19:14, deixar vir a mim os pequeninos, as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Nós precisamos investir na nova geração. E é interessante que, quando pensamos na nova geração, nós precisamos pensar nos pais dessas crianças. Como os pais dessas crianças estão sendo ensinados em nossas igrejas para discipular os seus filhos em casa. Por isso, nós precisamos observar o que está acontecendo em nossa nação. Mais de 10 milhões de crianças sofrem prostituição forçada. 35 mil crianças menores de 5 anos morrem a cada dia por desnutrição. Existem 100 milhões de crianças de rua no mundo. Será que estamos investindo na nova geração? Será que estamos capacitando o coração da nova geração e discipulando-os para garantir o futuro da igreja? Desafios que continuam na igreja pós-pandêmica. Desafio tecnológico, desafio presencial e virtual, desafio de continuar discipulando, desafio de formar novos líderes e desafio de investir na nova geração. Os desafios estão aí. É preciso saber que a igreja pós-pandêmica não será mais a mesma. Perguntas como: avançar em quê? Avançar para onde? Quando avançar? De que forma avançar? Com que custo? Em que locais? Onde estamos? Onde queremos chegar? Como chegar lá? Que a igreja possa estar focada no discipulado, na evangelização, missões, finanças, relacionamentos, estudo da palavra, pequenos grupos. Que a igreja continue investindo na formação de liderança, no ministério, no culto, no ensino, na adoração, na transformação social, influência na sociedade. Que a igreja invista na nova geração, formação de futuras famílias, o ensino, a solidificação das famílias atuais. A igreja, meus queridos, sem a visão de Deus, ela não tem futuro. Deus precisa de igrejas que o sigam fielmente. Ele deseja uma igreja relevante, uma igreja que continue perseverando na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina que foi recebida de Jesus. A doutrina não muda, a doutrina continua a mesma. O que muda é a metodologia de como chegar até a nova geração, como chegar a essa geração que hoje não consegue mais ser atendida como era atendida no passado. Esses dias eu estava lendo um livro de um pastor brasileiro e ele disse que muitas igrejas ainda insistem em metodologias antigas para alcançar a nova geração e estão perdendo a nova geração. A nova geração hoje, crianças usando aí a tecnologia,
e a igreja ainda contando histórias bíblicas com flanelógrafo. É necessário pensar na nova geração. É necessário investir em tecnologia para alcançar a nova geração. A doutrina não muda. Perseveraremos na doutrina dos apóstolos. A doutrina continua a mesma, mas a metodologia de como alcançar e como encarar esses desafios, a igreja precisa repensar. Continuar perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, nas orações e atenta, sempre atenta à sua realidade. Eu creio, meus irmãos, que muitas igrejas estão sofrendo porque não estão atentas à sua realidade, não estão atentos aos desafios pós-pandêmicos, por isso estão sofrendo, estão querendo continuar fazendo as coisas como faziam há 30, 40, 50 anos atrás. É necessário olhar para o futuro, é necessário olhar para a frente. Uma igreja que continua firme doutrinariamente, mas que investe lá na frente, pensa no futuro. É uma igreja que não vai fechar, é uma igreja que continuará ganhando vidas, continuará investindo em vidas e crescerá para a honra e glória do nosso Deus. Tanto o crescimento qualitativo como o crescimento quantitativo, crescimento espiritual e crescimento numérico. Esses são os desafios que eu aponto para a igreja pós-pandêmica, que possamos encarar esses desafios com responsabilidade, com maturidade e olhar para frente, porque a igreja deve continuar até a volta do Senhor Jesus. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, a igreja continua sendo relevante, deve continuar relevante aqui até a volta do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Muito bom. Amém. Amém, glória a Deus. Já tem mãos levantadas aí? Vamos colocar o último cântico, o último hino aqui. E, na sequência, nós vamos orar, ter o resumo do pastor Zé Carlos, e, na sequência, oramos e depois vamos conversar. Já tem uma mão levantada. Irmão Moura, Oi. nessa oração eu peço que ore por mim. Desde domingo, eu comecei não estou me sentindo bem, estou com prisão de ventre e até hoje... Hoje eu estou saindo daqui, eu vou para o médico para ver o que aconteceu. Não estou evacuando há 7 dias. E tudo que eu como está parado aqui, e isso tem me dado fortes dores no abdômen. E eu peço que ore nessa oração por mim e pela minha saúde. Perfeito. Então, nós vamos fazer até o seguinte. Deixar a música para outro momento. Eu vou pedir para o Antônio, o pastor José Carlos, que faça o seguinte, então. Pode fazer um resumo, pastor, e na sequência o pastor pode orar, colocando ênfase nesse pedido do pastor Cleverson. Tá bom? Bom, tá bom sim, meu irmão. E... com certeza, a prudência anda junto da fé. Né? 4 de fevereiro de 2023, pastor Cleverson Pereira do Vale. Do início, a oração, a base da vida, uma vida, um barquinho, buscando direção muitas vezes em meio a ventos fortes, tempestades. Aí o Senhor vem e acalma o meu coração. Não quero, Senhor, viver sem Tua presença. Naufragar, não, nunca. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço o mar da aflição. O crente precisa perseverar como no passado, no primeiro século. Perseverar nos desafios, como crentes,
a partir do arrependimento, da mudança de mente. Em Atos dos Apóstolos, temos a famosa mensagem de Pedro, uma igreja que precisava perseverar na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Hoje, precisamos, da mesma maneira, perseverar na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Hoje, após a pandemia, muitos desafios. Continuar como se comportará a igreja diante desse novo tempo tecnológico. Como será a comunhão? Como está sendo a formação de líderes? Como será a nova geração? Ou está sendo o corpo e a instituição? Ambos são importantes e podemos nos valer daquilo que temos. A tecnologia é uma realidade, o presencial, o virtual. Lembremos, Jesus virá buscar a sua igreja, os seus discípulos. A cabeça vem buscar o corpo de todos os tempos, inclusive do pós-crise. Como discipulamos? Quando discipulamos? Qual horário ocupa em nossa agenda ou como isso entra em nosso estilo de vida? Gente para influenciar a sociedade em diferentes frentes. A mudança acontecerá através do investimento em novos líderes dessa nova geração. Desafios sendo enfrentados, avançando. Pastor Ari Veloso respondeu. A resposta é discipular. É a resposta. Como igreja, é a resposta. Uma igreja que continue perseverando na doutrina dos apóstolos. A metodologia, sim, muda. NEBs, núcleos de estudo bíblico, células, célula anular, e com o celular. Adaptações são necessárias, mas não é nunca na doutrina apostólica. Estejamos atentos à realidade, continuando na visão do reino espiritual, e sim, isto resultará no numérico. Sejamos relevantes, sempre na dependência de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, por essa realidade que nós podemos estar vivendo e ser relevantes em relação a tudo aquilo que é necessário fazer com os servos que somos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora pelo pastor Cleverson, por essa situação que ele está vivendo, e que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos, para que possa ser diagnosticado, para que possa ser medicado, resolvido, para que todas as funções possam voltar ao normal, para a glória do teu nome. Senhor, o Senhor conhece cada célula do corpo do teu servo. E pedimos que a tua mão, a tua intervenção, a tua bênção seja sobre a sua vida. Te agradecemos e te pedimos confiados no teu poder e na tua direção. Em nome de Jesus nós te pedimos com gratidão. Amém. 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 Em nome de Jesus. Você gosta de filmes religiosos? Então eu tenho uma dica para você. Repent! As tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto,
e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra levante as suas mãos a Ele, declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga a Ele: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.